Fala galera, tudo bem? Hoje voltamos aqui para falar um pouquinho de história e para falar de um dos principais momentos aí da nossa história recente, né? Entender o nosso mundo contemporâneo e entender um pouquinho do que foi a Guerra Fria, a disputa entre o capitalismo e o socialismo pós Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e esses dois grandes países, essas duas grandes potências passaram a disputar literalmente toda a hegemonia do mundo pós Segunda Guerra Mundial. Então hoje vamos tentar entender um pouquinho de como que o mundo pós-guerra acabou se transformando então em um mundo dividido entre essas duas potências, entre os países capitalistas ocidentais e os países comunistas orientais, em essência, entre tantas outras grandes divisões que nós temos aí como conceitos utilizados para definir esse período. Então esse mundo dividido entre essas duas grandes potências, pessoal, começa a nascer ainda durante o fim da Segunda Guerra Mundial. Então nos últimos momentos que marcam a Segunda Guerra Mundial, os países aliados fizeram uma série de conferências para discutir os rumos da guerra, para discutir as decisões a serem tomadas durante o conflito. E entre essas conferências, duas merecem um destaque bastante importante para entender a Guerra Fria. A Conferência de Yalta, acontecida na Crimeia em 1945, onde os países aliados decidem então que a União Soviética ficaria com o controle daqueles países da Iugoslávia, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, onde basicamente o Exército Vermelho marchou para empurrar os nazistas de novo para dentro da Alemanha, né, no processo de retomada e de derrota sofrida pela Alemanha nazista. E a segunda conferência é a Conferência de Potsdam, né, logo depois da rendição da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Então essa conferência ocorre no dia 17 de julho a dia 2 de agosto de 1945, então depois que a Alemanha se rende e a guerra oficialmente teria acabado dentro do continente europeu, então os países aliados reúnem-se em Potsdam e decidem, né, os rumos, as divisões, quais vão ser as medidas tomadas pós Segunda Guerra Mundial. E nesta conferência, então, decide-se pela divisão da Alemanha em 4 zonas de influência entre os 4 grandes países aliados: França, Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética. Mas o grande impasse desta grande discussão da Conferência de Potsdam é a cidade de Berlim, que ficou dentro do território que pertenceu à União Soviética, né? Então, dentro da divisão nas 4 zonas de influência, a cidade de Berlim ficou dentro da parte do território que pertencia à União Soviética. E aí os outros países, principalmente Estados Unidos e a Inglaterra, não aceitaram, e a cidade de Berlim acaba sofrendo a mesma divisão que o país da Alemanha sofre. Então a cidade também é dividida em 4 zonas de influência, para cada país, uma parte para cada país dos aliados. E aí que começam as grandes tensões que vai acabar levando à Guerra Fria, porque tanto o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, o Churchill, primeiro-ministro inglês, e o Stalin, comandante da União Soviética, não abriu mão dos seus territórios e tinham interesses de permanecer com esses territórios dentro da Alemanha, e aí começam os impasses. É claro que esses impasses têm tudo a ver com a ideologia seguida por estes países, e aí as suas diferenças de tentar mostrar literalmente para o mundo quem era o país mais poderoso começa a aparecer nesse sentido. Tanto é que esses impasses, né, da Conferência de Potsdam talvez sejam os grandes causadores das 2 bombas atômicas largadas pelos Estados Unidos no Japão no dia 6 de agosto, já que as bombas atômicas são lançadas apenas 4 dias depois da Conferência de Potsdam. Então, muito se avalia dentro desse contexto de que essas bombas atômicas foram uma demonstração de poder e de força militar dos Estados Unidos para com a União Soviética, para dizer ou mandar diretamente um recado para a União Soviética: tome cuidado, porque eu tenho um poder militar aqui, então não brinque com este perigo. Já que, dentro das condições, se a gente avaliar, a condição do Japão durante este contexto já estava quase que completamente derrotado,
já vinha recuando há algum bom tempo, os Estados Unidos vinham empurrando militarmente o Japão para dentro do seu território, e lançar 2 bombas atômicas não há uma justificativa muito plausível dentro dessa situação. Então acredita-se muito que foi um recado direto aí à União Soviética, o que levou um aumento das tensões após esse ocorrido no Japão a partir daí. E aí essas tensões vão ficar no ar, e aí o grande momento de que marca o início da Guerra Fria ocorre em 1947, já com o presidente Harry Truman nos Estados Unidos, já que o Roosevelt morre logo após a Segunda Guerra Mundial aí. E então o Truman faz um discurso em 1947, onde ele vai considerar o início da Guerra Fria, onde é considerado o início da Guerra Fria e onde o Truman coloca, né, os Estados Unidos como os grandes defensores da liberdade para os povos contra a ameaça que a União Soviética e o comunismo poderiam representar para as economias capitalistas e para o mundo ocidental nesse momento. Então aí começa aquilo que a gente chama de doutrina Truman, tá? Onde eles vão se colocar como os grandes, vão usar o discurso dos defensores da liberdade e da democracia mundial. É dentro deste mesmo contexto, né, que começa então aquilo que também vai estar dentro desse pacote da doutrina Truman, que é o Plano Marshall. Então George Marshall, primeiro-ministro, secretário estadunidense, nesse momento lança então um pacote de ajuda econômica para a reconstrução dos países europeus. Tá? Então, neste momento, há uma união ainda entre todos os países. A União Soviética participa ainda das reuniões do que vai ser o pacote do Plano Marshall, mas ele percebe que era algo voltado completamente para o interesse desses países. Então, acaba se retirando das negociações. E aí, então, o Plano Marshall segue com a ideia de que de fortalecer as economias capitalistas, no sentido de reconstruir esses países para que se evitasse uma possível ameaça ideológica comunista nesses países, né? Criando aí um fortalecimento, um crescimento, uma retomada econômica para evitar que abrisse esse campo aí ou tivesse um terreno fértil para que ocorresse, né, um possível crescimento dessas ideias comunistas, socialistas, dentro desses países a partir desse contexto, né? Então o Plano Marshall mais especificamente ocorre logo depois da doutrina Truman, em 1948. Então vem com este objetivo, né, de promover a recuperação econômica dos países, né, mantendo um crescimento industrial, principalmente ligado à economia estadunidense, que se coloca como grande referência e grande força econômica e militar no mundo nesse momento. É óbvio que a União Soviética, nesse momento, ele vai apresentar uma resposta à doutrina Truman, ao Plano Marshall, e logo em seguida, em 1949, a União Soviética então cria o Conselho de Assistência Econômica Mútua, a Comecon, que é uma forma de resposta, né, dos países comunistas ao Plano Marshall. Então, uma ideia de fortalecer e unir os países comunistas em prol desta economia, voltados para ganhar um fortalecimento no sentido de competição com os países capitalistas, né? Vendo esta tensão crescer, os países ocidentais reúnem-se então e firmam um tratado que vigora de forma geral até hoje, volta e meia aí está sendo discutido nos nossos meios políticos internacionais, que é a OTAN. Então, em 1949 também, os países ocidentais capitalistas então juntam-se, a Europa Ocidental, mais especificamente Estados Unidos e Canadá, e criam a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que é um braço militar para que formasse então uma espécie de proteção militar contra uma possível ameaça comunista. Então, se isto viesse a ocorrer, este acordo então garantiria a proteção desses países, já que se um país fosse atacado, todos os outros, então, automaticamente por esse acordo, teriam a responsabilidade de ajudar a defender. A União Soviética, desta mesma forma, não ficando atrás, e também pensando na proteção e dando um passo, pelo menos para equilibrar as forças, vai criar em 1955 o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar entre os países do leste europeu, também pensando nesta lógica de proteção militar contra os países capitalistas. Então, se um ataque viesse a ocorrer,
aquela política das alianças que a gente viu durante a Primeira Guerra Mundial, vimos durante a Segunda Guerra Mundial, de uma certa forma agora com uma nova roupagem estava ocorrendo dentro desse contexto. Então existia todo este contexto, só que o que exatamente levou a Guerra Fria a ser fria e não esquentar, literalmente, não é porque ela não ocorreu no inverno, mas é por causa do equilíbrio das forças entre esses principais países. Então, diretamente, esses dois países, capitalistas, os Estados Unidos, e comunistas, a União Soviética, equilibraram-se as forças, os acordos. Então, sempre um passo, né, dado por um país era acompanhado pelo outro, investimentos. Então, por isso a gente vai viver, dentro desse contexto da Guerra Fria, um intenso período de desenvolvimento, de uma corrida espacial, de uma corrida armamentícia, de um grande desenvolvimento tecnológico, né? Tudo o que fosse possível a ser disputado acabava virando disputa entre os países, principalmente para mostrar para o mundo como propaganda ideológica de que uma ideologia era melhor do que a outra, tinha mais bons resultados, inclusive as competições internacionais esportivas foram palco dessa disputa de grandes investimentos, justamente para mostrar para o mundo que cada um desses países tinha aí, né, a melhor sociedade para viver, eram os locais onde as pessoas viviam mais felizes, né, podemos dizer assim. Então a partir de 1950, nós vamos ter então esse grande momento de disputa entre esses dois países que vai levar o mundo literalmente a uma bipolaridade. Um mundo dividido entre a disputa hegemônica de um lado, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, do outro, o comunismo liderado pela União Soviética. E aí a gente vai ver muita coisa acontecer e muita coisa acontecendo ainda como resultado deste mundo dividido durante a segunda metade do século XX. Beleza?